Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais sofisticadas do inglês, o futuro perfeito. Pode até parecer um tempo verbal meio complicado à primeira vista, mas no final desta análise vai ficar bem claro como ele permite, olha só, viajar no tempo com a linguagem, expressando ideias com uma precisão que é realmente impressionante. Bem, este aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa entendendo a ideia por trás do tempo verbal, depois vamos montar a estrutura dele, peça por peça. Com as fórmulas na mão, a gente vê como ele se comporta na frase e, para fechar, vamos resolver um paradoxo bem interessante, porque uma estrutura que nem é tão usada assim é, na verdade, essencial. Então, vamos ao que interessa. Pensem no futuro perfeito como se fosse uma máquina do tempo da gramática. Ele não nos leva para o futuro para a gente ver algo acontecer. Não, não. A sacada dele é nos levar para um ponto lá na frente, para que de lá a gente possa olhar para trás e confirmar que uma ação já está terminada, completa. Ela já virou passado, só que o passado daquele futuro. Essa é a definição mais formal, né? Mas o segredo todo está na palavra conclusão. A gente não está falando de algo que vai estar acontecendo. A gente está afirmando com certeza que antes de um certo marco no futuro, uma tarefa específica já terá sido finalizada. Vamos ver na prática como isso funciona. Olha a frase. They will have finished remodeling the kitchen by Tuesday. Reparem que temos 2 pontos no tempo. Tuesday, terça-feira, é o nosso marco lá no futuro. A frase garante que, quando a terça-feira chegar, a reforma da cozinha já vai ser história. Já acabou. A ação termina antes do prazo. Agora que a ideia está mais clara, vamos desmontar o motor. Como é que a gente constrói isso na prática, na gramática? A boa notícia é que a estrutura é como um quebra-cabeça, sabe? Sempre com as mesmas peças, com regras fixas. Depois que se aprende, não tem mais como esquecer. A arquitetura dele tem 3 pilares e eles nunca mudam, tá? Primeiro, o sujeito. Segundo, que é o coração do tempo verbal, aquele bloco que não se separa, will have. E por último, o verbo principal, que vai estar sempre na sua forma de particípio passado. Sujeito, will have, particípio. Essa é a base de tudo. Certo, com a base montada, vamos ver como ela se adapta. A gente tem basicamente 4 formas de usar o futuro perfeito, e dominando cada uma delas, a comunicação fica muito mais fluida. A forma afirmativa é a mais direta de todas. A gente segue aquela nossa fórmula base, sujeito, will have e o particípio. Pronto, simples assim. A gente usa essa forma para declarar um fato, uma certeza sobre algo que já estará concluído lá no futuro. E para negar, a mudança é pequena, mas olha, faz toda a diferença. A gente só adiciona um not, que na maioria das vezes vira a contração won't. O nosso bloco agora é won't have, e ele indica que a ação não vai estar terminada até o nosso marco futuro. E para perguntar? Bom, aí entra em cena a regra de ouro do inglês, a inversão. O will pula lá para o começo da frase, para antes do sujeito. O resto da estrutura, o have mais o particípio, continua lá, quietinho, depois do sujeito. Para fechar, temos a forma mais enfática, a interrogativa negativa. Aqui, o won't começa a frase, juntando a negação com a pergunta. O tom geralmente é de surpresa, ou até uma espécie de cobrança retórica sobre algo que já se esperava que estivesse concluído. E aqui, olha só, um resumão de tudo em um único lugar. Essa tabela é excelente para consultar. Se precisar, pode até pausar para dar uma olhada e comparar as 4 estruturas. Visualmente, a lógica por trás das mudanças fica bem mais clara, né? Ok, vamos avançar para um ponto que é crucial, a sintaxe. O futuro perfeito não vive isolado, ele interage com outras partes da frase, e existem regras bem específicas que comandam essa relação. E aqui está a regra mais importante de todas, aquela em que muita gente tropeça, a parte da frase que define o tempo, que começa com palavrinhas como when, before ou if. Essa parte nunca, em hipótese alguma, vai usar o futuro perfeito. É preciso memorizar essa lista. Essa é a regra de ouro da interação. Bem, se não podemos usar o futuro perfeito nessas orações de tempo, o que a gente usa então? A resposta é o presente simples, o simple present.
Existe uma parceria aqui. A oração de tempo usa o presente simples para marcar o prazo no futuro, enquanto a oração principal usa o nosso futuro perfeito para descrever a ação que vai estar concluída até lá. Vejam este exemplo em ação. By the time they close, a oração de tempo, o nosso gatilho, usa o verbo close no presente simples para indicar o evento futuro. E qual é o resultado? A oração principal responde They will have tried, ou seja, a tentativa de salvar o restaurante estará terminada antes mesmo de ele fechar. Chegamos agora a uma questão bem curiosa. Depois de explorar toda essa estrutura, a gente precisa falar sobre o uso prático dele, que pode parecer até um paradoxo. É fato, tanto em inglês quanto em português, na conversa do dia a dia, não é uma estrutura que se ouve o tempo todo. Ela pertence a um registro de linguagem um pouco mais formal, mais comum na escrita ou em contextos bem específicos. Isso nos leva, claro, a esta pergunta. Se as pessoas usam pouco, por que afinal dedicar tempo para dominar os detalhes dele? Qual é o benefício real de ter essa estrutura na ponta da língua? E a resposta está na diferença entre frequência e poder. O valor de futuro perfeito não é sobre quantas vezes a gente o usa, mas sobre o que ele mostra quando a gente o usa. Utilizá-lo corretamente é como um atestado de proficiência avançada. É a diferença entre só falar inglês e conseguir esculpir ideias no tempo com elegância e precisão cirúrgica. E é com essa ideia que a gente finaliza. O futuro perfeito é mais do que só gramática, é sobre ter controle. É a capacidade de afirmar com toda a certeza o que já estará resolvido lá na frente. Dominar essa ferramenta é, no fim das contas, demonstrar um domínio total sobre a narrativa do tempo dentro do idioma. E isso nos deixa com uma reflexão, que outras ferramentas de precisão linguística como essa ainda estão por aí, esperando para serem dominadas. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.